Ok, propriedade algébrica de limite. Que história é essa? Essa história é assim, às vezes eu tenho duas funções, né, uma f e uma g, né, quero calcular limite quando x tende a p de f de x mais g de x. Tá bom. E aí eu fico assim, meio perdido, né? Como que eu faço isso? Será que eu posso, né? Vamos supor que a minha f de x seja 2 elevado a x, a minha g de x seja x quadrado, e o meu p seja 1, vai. Vamos supor que o p é 1. Então eu quero calcular esse limite. Limite quando x tende a 1 de 2 elevado a x mais x quadrado. Eu sei, a gente acabou de ver isso, que o 2 elevado a x é uma função contínua. O x quadrado é uma função contínua. O limite quando x tende a 1 de x quadrado é 1. O limite quando x tende a 1 de 2 elevado a x é 2, é só substituir. Mas eu não sei ainda se eu posso substituir a soma. Eu não sei se o 2 elevado a x mais x quadrado é contínua. Por que ele seria? Não sei. A gente precisa analisar esse caso, tá? E a ideia e às vezes a função nem é contínua, mas você sabe um dos limites, como sei lá, vários casos que a gente viu nos exemplos anteriores, antes de falar de função contínua, que a gente tinha funções que não eram contínuas, mas elas tinham um limite no ponto, né? Como aquele exemplo do quiz da última aula, que tinha um buraco na função e o valor da função estava mais embaixo, né? Tá bom. E aí o ponto é o seguinte, isso aqui, né, se eu sei que o limite quando x tende a p da f de x, se eu sei, tá? Isso aqui é muito importante. Se eu sei que isso aqui dá um L1, e se eu sei que o da g de x dá um L2, o que eu posso pensar? Que para qualquer distância epsilon que eu pegue, existe uma distância delta que se o x menos o p em módulo for menor do que delta, então a f de x menos o L1 é menor do que epsilon. E que se, né, eu estou usando a definição de limite aqui, então eu sei que para qualquer epsilon maior do que zero, qualquer distância em y que eu pegue, se a distância de x menos p for menor do que delta, né, existe um delta que faz isso aqui, que é a distância aí do f de x menos o L1 vai ser menor que epsilon. E da mesma forma, aqui é um delta 1, né? E aqui é um delta 2, não sei, eles não precisam ser iguais. Sei que dado um epsilon, existe um delta que a primeira foi para o L1. E existe um delta que a segunda foi para o L2, né? Que a distância vai ficar bem menor do que o epsilon. Não, vai dar menor do que o epsilon. Então eu sei dessas informações. São duas coisas que eu sei. Ou seja, o f de x está perto do L1, o g de x está perto do L2. E o f de x mais g de x? Será que ele está perto do L1 mais L2? Para a gente responder essa pergunta, a resposta é sim. Tá? Mas para a gente responder essa pergunta, a gente tem que pensar em triângulos. Triângulo? Geometria, né? Ficou doido, professor. Mas não, tem que pensar em triângulo, porque é assim. Se eu tenho, né, isso é uma coisa que tem a ver com módulo, mas que geralmente não é muito comentado, tá? Mas é importante a gente saber. Deixa eu desenhar meu triângulo aqui. Vamos supor que eu tenho 3 pontos. E eu estou fazendo eles no plano porque eu acho mais fácil de entender no plano, tá? Vou chamar os pontos aqui de A, B e C. E eu sei que a distância entre dois pontos, né, é o módulo da diferença entre eles. Justamente por isso que a gente está colocando o módulo de x menos p lá. Quando a gente conversou sobre a definição de epsilon e delta, a gente falou sobre isso, né? Sobre o módulo representa uma distância. E o que a gente sabe, né? Vamos supor que esses lados são L1, L2 e L3, ou Azão, Bzão e Czão, é que qualquer um dos lados de um triângulo é menor do que a soma dos outros dois.
certo? Isso é a condição de existência de um triângulo. Então eu sei que o L1 é menor do que o L2 mais L3. Ele precisa ser menor. Senão não é um triângulo. E uma outra forma que eu posso escrever isso é, bom, o L1 é o módulo de B menos C. O L2 é o módulo... desculpa, o L1 é o módulo de B menos A, né? A distância de B até A. O L2 é a distância de B até C, então eu posso escrever como módulo de B menos C. E o L3 é o módulo de C menos A. Então, vejam só que bonitinha essa expressão que a gente chegou envolvendo módulos, tá? Se você olha ela sozinha, você fala, não faço ideia do que isso significa, tá? Na verdade, aqui eu coloquei menor, mas a verdade é que ele, se não for um triângulo, né, se eles estiverem dispostos em uma reta, pode ser igual também. Então, isso que eu circulei aqui é o que a gente chama de desigualdade triangular. E eu vou usar agora a desigualdade triangular para mostrar que esse limite vai também, o limite da soma vai para a soma dos limites. Como que eu vou fazer isso? Eu vou pensar assim, o módulo de f de x mais g de x menos L1 mais L2, aqui L1 mais L2, primeiro que eu vou reescrever isso aqui. Eu vou ter que reescrever isso aqui. Eu vou escrever assim, ó. Eu vou deixar módulo de f de x menos L1 mais g de x menos L2. Tudo bem? Beleza. Então eu vou até apagar esse aqui. Então, isso aqui é a distância do f de x mais g de x até o L1 mais L2, né? Aí eu vou pensar que esse f de x menos L1 é o meu bzinho ali do exemplo, o g de x menos L2 é o meu azinho. E eu vou pensar também que o c é zero, para simplificar minha vida, né? Então, esse módulo aqui, com certeza, é menor do que, bom, o b menos zero, que vai dar o módulo de f de x menos L1, mais o módulo de g de x menos L2. Ok. E aí o ponto é o seguinte, eu posso tornar a distância do f de x até o L1 tão pequena quanto eu queira, né? Para qualquer epsilon, eu vou conseguir um delta que isso acontece. Então, qual que é a moral aqui? Dado um epsilon maior do que zero, eu consigo um delta 1, tal que a distância do f de x até o L1 é menor do que epsilon sobre 2, por exemplo. E eu consigo um delta 2, tal que a distância do g de x menos o L2 para todo x que tiver no raio de centro P, na bola de centro P raio delta, também é menor do que epsilon sobre 2. E aí essa soma aqui, que eu consegui, vai ficar menor do que epsilon sobre 2, mais epsilon sobre 2 vai ficar menor do que epsilon. Legal. O que isso quer dizer? Quer dizer que para qualquer epsilon, existem dois deltas, né, o delta 1 e o delta 2, que se o x menos p for menor do que o delta 1 e o x menos p for menor do que o delta 2, então o f de x mais g de x menos L1 mais L2 é menor do que epsilon. Agora, eu não posso ter dois delta, né? Eu preciso ter um delta só. Aí eu escolho como delta o menor entre o delta 1 e o delta 2, porque se o x menos p for menor do que o delta 1 e o delta 1 é menor, ele é menor do que o delta 2 também. Então, beleza. Então, eu tenho uma regra. Dado um epsilon, eu consigo achar um delta. E se o x menos o p for menor do que esse delta, então f de x mais g de x está próximo do L1 mais L2. O que isso quer dizer para a gente? Qual que é o resumo dessa ópera? O resumo dessa ópera é que o limite, quando x tende a p, de f de x mais g de x, vai ser exatamente igual a L1 mais L2. Tá? Então, deixa eu colocar isso aqui para a gente, colocar um post-it. Isso é uma informação bem importante. Mas só uma coisa. O f de x e o g de x, eles já têm um limite. É por isso que eu já dei um nome para eles, tá?
Se eu não sei se o limite existe, eu não posso fazer isso. Então, o limite quando x tende a p de f de x mais g de x é igual a L1 mais L2, onde o L1 é o limite quando x tende a p da f. E o L2 é o limite quando x tende a p da g. Então, eles precisam existir para eu poder fazer essa dedução. Se eles não existem, não faz sentido eu escrever essas coisas, né? Não posso. Não vai ter um epsilon, não consigo fazer essa conta se o L1 e o L2 não existirem. É só nesse caso. Outro jeito de falar isso é: o limite da soma é a soma dos limites, desde que as parcelas existam. Tá? Então, isso fica como um mnemônico para vocês. O limite da soma é a soma dos limites, desde que as duas parcelas da soma existam.